Enquanto estava reformando minha casa, eu descobri um porão. O diário que estava lá dentro tinha anotações sobre mim. Eu só estou morando aqui há um mês. Não é muito, mas consegui o lugar a um bom preço. Definitivamente é um fixer-upper. Está em um bom bairro tranquilo, então para mim foi uma decisão fácil. Eu sou bem habilidoso e sei lidar com um conjunto de ferramentas, então achei que poderia fazer a maior parte do trabalho físico que precisava ser feito. Substituir um pouco de carpete e drywall era a primeira coisa na minha lista. É uma casa relativamente pequena, então eu sabia que conseguiria fazer a maior parte sozinho. A primeira semana foi tranquila, arranquei o carpete da sala de estar e passei uma nova camada de tinta. Os dias eram longos, mas o trabalho definitivamente estava valendo a pena. Eu fazia a maior parte das reformas quando chegava em casa do trabalho, então, quando eu terminava cada dia, minha cama estava me chamando. Todas as noites, quando deitava para dormir, ouvia um leve barulho de arranhado. Parecia vir do interior da parede do meu quarto. O que significava uma coisa. Eu definitivamente tinha roedores. A casa era antiga e as pessoas que moravam aqui antes de mim fizeram um péssimo trabalho mantendo a manutenção. Infelizmente, não havia muito que eu pudesse fazer. As finanças já estavam apertadas, e eu não podia pagar um exterminador no momento. No começo, tentei ignorar e apenas disse a mim mesmo que resolveria isso quando pudesse. As próximas noites foram muito parecidas. Trabalho diurno. Renovação. Sono. Depois de uma semana monótona de muito trabalho, algo estranho aconteceu. O leve arranhar ao qual eu já estava tão acostumado de repente parou. A princípio, não percebi. Mas naquela noite, enquanto deitava na cama, percebi que a casa estava completamente silenciosa. Prendi a respiração, esperando. Nada. Pela primeira vez em semanas, relaxei. Silêncio. Silêncio puro e lindo. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi novamente. Não do meu quarto, mas do quarto de hóspedes do outro lado do corredor. Justo quando pensei que talvez tivesse me livrado, fui trazido de volta à dura realidade de ser dono de uma casa. Peguei folga do trabalho no dia seguinte para terminar alguns projetos na casa. Havia apenas algumas coisas grandes que precisavam ser resolvidas. Depois de trabalhar a maior parte do dia, peguei algo para comer e liguei para o meu amigo Mike. Eu estava tão ocupado com a casa que estava difícil acompanhar a vida social. Mike também era um faz-tudo, então qualquer dúvida que eu tivesse sobre a casa sabia que poderia perguntar a ele. Cara, como tá a casa? Mike perguntou honestamente. Tá ficando melhor a cada dia. É só extremamente demorado. Ah, e a propósito, é normal sentir que estou só jogando dinheiro fora. Assim, bem-vindo ao doce mundo da propriedade de casa, ele disse com uma risada. Só uma pergunta rápida. Você já lidou com ratos na sua casa? Eu sviar que tô ouvindo eles nas paredes. Não, cara, isso são fantasmas. Você tem fantasmas. Bem, talvez eles possam se livrar dos ratos. Conversamos mais um pouco antes de ele me deixar voltar para o resto das minhas melhorias na casa. O último projeto que eu tinha que enfrentar era o quarto de hóspedes. Eu tinha que arrancar o carpete e tirar um papel de parede horrível. Eu estava prestes a entrar no quarto de hóspedes quando percebi que a porta do meu quarto estava entreaberta. Eu tenho certeza de que a fechei. Isso se tornou um hábito desde que eu era adolescente. Sempre que saía do meu quarto, fechava a porta atrás de mim. Pensei que talvez meu cansaço estivesse pegando no meu pé. Eu mal podia esperar para terminar essa maldita casa. O carpete saiu sem problemas. O papel de parede era uma história diferente. Isso levou uma eternidade. O último do papel de parede estava no armário. Eu estava quase pela metade removendo o papel do armário quando encontrei o espaço de acesso. Ele havia sido completamente coberto e, quando vi, admito que fiquei surpreso. Usei a lanterna do meu celular para olhar dentro e foi aí que eu vi as fezes de ratos. Eu sabia. Eu sabia que algo estava se arrastando lá atrás. Fiquei aliviado por não estar ficando louco. Justo quando estava prestes a fechar aquilo de volta, notei algo no canto mais afastado. Travesseiros e um cobertor. Velhos e empoeirados. Restos do passado, sem dúvida. Mas havia mais alguma coisa. Um livro, uma espécie de diário. Estava coberto de poeira e as páginas estavam murchas. Essa coisa estava aqui há um tempo. Li a primeira entrada. Entrada 1, estou sempre sozinho. Ninguém nunca vê como estou. Eu os amo. Por que não me notam? Folheei mais algumas entradas, cada uma escrita naquela mesma letra desleixada. Entrada 3, às vezes ouço eles se movendo lá em cima. Queria poder estar lá com eles. Sinto falta de fazer parte das coisas. Entrada 5, vi eles saírem esta manhã. A casa fica tão quieta quando eles vão embora. Entrada 6, eu gosto desse pequeno esconderijo. É como se eu pudesse escapar da realidade. Deixar todos os meus problemas do outro lado dessa parede. Não consegui dizer se a pessoa estava solitária, delirante ou apenas escrevendo algum tipo de história creepy. As entradas eram estranhas, mas não abertamente ameaçadoras.
Mesmo assim, algo naquela frase, a casa fica tão quieta quando eles vão embora. Estranho. Deixei o diário de lado e peguei meu celular, e aí Mike respondeu. Não me diga que você encontrou os fantasmas. Quase. Mas olha isso, eu disse, segurando a risada. Estava arrancando papel de parede no armário de hóspedes, certo? Encontrei um pequeno espaço de acesso. Fezes de rato, nojento pra caramba, mas também esse diário velhíssimo. Diário? É, escuta isso. A casa fica tão quieta quando eles vão embora, eu disse com a minha melhor voz de narrador assustador. Mike riu pra caramba. Cara, que tipo de psicopata morou aí? Quem sabe? Eu provavelmente só desenterrei a trágica história de fundo de algum veio do recluso. Talvez eles tenham ficado presos e nunca conseguiram sair. Melhor parar de ler essa coisa em voz alta à noite. É assim que todos os filmes de terror começam. Por favor. A única coisa que me assombra agora é o custo do drywall. Nós dois rimos por um tempo antes de desligar. Mas mesmo depois que coloquei o telefone para baixo, peguei a mim mesmo olhando novamente para aquele espaço de acesso aberto. O diário ainda estava ali, na luz do meu flash, meio aberto, como se estivesse esperando que eu lesse a próxima página. A casa finalmente estava pronta. Bem, estava pronto o suficiente para mim. Eu precisava aliviar um pouco do estresse e achei que não havia melhor forma de fazer isso do que ter uma pequena festa de inauguração. Convidei alguns amigos só para comer, beber e rir. Enquanto esperávamos a comida ser entregue, Mike teve a melhor ideia. Vai lá, pega o diário, lê para a gente algumas histórias de Ninar. Ele disse entre risadas. Houve algumas caras confusas dos meus outros amigos, sem saber do que ele estava falando. Ele encontrou isso num velho espaço de acesso. A coisa parece pré-histórica. Depois de alguns gritos sarcásticos e provocações, decidi agradar a turma. Cleirei a garganta e folhei para uma página aleatória. Entrada 47. Estou aqui há um tempo. Eu gosto do que eles fizeram com meu lugar. Finalmente parece um lar. Trabalho incrível. Continua, alguém disse em um tom de condescendência. Continuei. Entrada 62. Eles finalmente estão indo embora. Fiz minha parte para garantir que eles soubessem que era hora de ir. Agora eu tenho tudo pra mim, então, mais uma pra esta noite, eu disse. Virei para o final do diário. Entrada 89. Ele está mudando tudo. Esta é minha casa. Tapando buracos e arrancando o carpete. Bullshit. Estas são minhas memórias que ele está pintando por cima. Ele sai muito. Isso me dá muito tempo para planejar. Ele precisa saber que esta casa pertence a mim. Isso era inquietante. Isso parecia errado. Senti um nó na garganta. Olhei para Mike justo quando terminei as últimas palavras. Ele estava lá sentado com seu sorriso bobo. Muito engraçado, seu idiota, tentando me assustar. Ele deve ter enfiado uma entrada pessoal lá dentro enquanto me ajudava a preparar a festa. Esse cara nunca é sério. Nós rimos disso e seguimos com a noite. A comida estava ótima, as bebidas estavam ainda melhores. Meus últimos amigos disseram adeus e era hora de eu pegar um sono muito necessário. Depois de limpar um pouco, me enrolei na cama. Não demorou muito para eu adormecer. Eu pensei que estava sonhando quando ouvi uma batida. Não tinha certeza se vinha das paredes. Então ouvi novamente uma porta. Eu sabia que era uma porta. Minha porta? Levantei para checar o que estava acontecendo. E então ouvi novamente. Não era da minha porta. Do quarto de hóspedes. Estava vindo do quarto de hóspedes. Abri a porta do meu quarto e passei para o corredor. Abri a porta do quarto de hóspedes com um impulso. Fiquei parado tentando ouvir algo. A casa estava quieta. Eu só podia ouvir minha própria respiração ofegante. Outra batida. Vinha do armário. Deixei a porta do espaço de acesso aberta? Deixei uma janela aberta? Havia um rascunho passando? Todos esses pensamentos correram pela minha cabeça em meio segundo desde que ouvi a batida. Dei mais um passo à frente, as tábuas de madeira gemendo sob meus pés. A porta do armário estava ligeiramente aberta e eu podia ver a borda daquele painel do espaço de acesso lá dentro. Estendi a mão para empurrar a porta completamente aberta, sentindo-me um pouco ridículo enquanto sussurrava, alô, no escuro. No mesmo momento, a porta se abriu com um estouro. Uma figura saltou do armário, uma sombra se lançando para mim com um lampejo de metal na mão. Antes que eu pudesse gritar, uma faca cortou o ar, arranhando meu braço e enviando uma onda de dor por mim. A adrenalina tomou conta. Eu tropecei para trás, tentando colocar distância entre nós, mas o atacante já estava em mim em um piscar de olhos. Mal registre a dor enquanto me contorcia e corria em direção à janela. Meu único pensamento era escapar. Saltei e me joguei através dela, caindo duro no chão do lado de fora. A dor subiu pela minha perna com a queda, mas não parei. Eu mancando o mais rápido que consegui em direção à casa do meu vizinho, meu coração batendo mais alto do que nunca. Foi lá que chamei a polícia, sem fôlego, sangrando,
E finalmente obrigado a admitir que algo muito pior do que ratos vinha vivendo nas minhas paredes. No final, a polícia encontrou o espaço de acesso exatamente como eu deixei, exceto pelo diário aberto naquela entrada final. Não havia sinal do atacante, nem explicação de como haviam vivido ali sem serem notados. Mas eu sabia o que tinha visto. As últimas palavras do diário estavam queimadas na minha mente: essa casa sempre será minha. Eu me mudei na semana seguinte. O que quer que assombrasse aquela casa, quem quer que a tivesse reivindicado como sua, eu não ia ficar por aqui para descobrir o que aconteceria a seguir.